A religião em Cavaleiros do Zodíaco. Saint Seiya foram feitos em atmosfera religiosa, sendo que os cavaleiros lutam por um deus da religião grega e lutam contra deuses de outras religiões. Masami Kurumada, o autor da série, somente tomou a religião grega e o budismo como base da história. O hinduísmo, judaísmo e cristianismo são apenas citados, porém, nenhum ser dessas religiões tem um personagem, um representante na série canônica. Porém, obras não canônicas como spin-off e filhas tomaram seres de religiões romanas, cristã, japonesa, hindu, asteca, nórdica e deuses inventados, como Abel, que ocorreu no longa-metragem Os Defensores de Atena, que foi exibido aqui no Brasil nas telas do cinema. Apesar da origem chinesa de Shiryu, nada da religião chinesa, taoísmo ou confucionismo é apresentado no mangá canônico, exceto se for Sekshiki, uma alusão. A série tem vários elementos gerais da religião em sua ciência. Criacionismo. O mundo foi criado com o envolvimento de algum deus e aí evoluiu, gerando mais deuses cultuados pelas religiões. Se essa história for verdadeira, se o bebê era a reencarnação da deusa Atena que volta à Terra depois de centenas de anos, então Sahuri é Atena? Mas o que é isso? Meu cosmo está reagindo intensamente. Sem falar que alguns acontecimentos e fatos inerentes da religião também ocorrem em Cavaleiros do Zodíaco, como possessão, espiritualismo, divisão em planos diferentes de existência, reencarnação, pessoas que reencarnam em sexos opostos também, assim como algumas religiões, no caso o budismo e o espiritismo de Allan Kardec. Coisa que todo mundo, todo ser humano ou Deus humano faz, no caso que é a morte, morrer. Também as religiões existentes. Não se sabe se a religião dos cavaleiros é majoritária do lugar aonde estes nasceram, porém sabe-se que eles creem nos deuses que os protegem, e sua religião e postura religiosa é simplesmente diferente. Independente da crença nos deuses que aparecem na série, Ikki e Yoga sendo um ateu e outro cristão, mesmo seguindo Atena. Parece, no entanto, que todos os deuses de religiões diferentes, pelo menos as antigas, existem ao mesmo tempo. O jeito como o povo via os deuses, no entanto, é diferente do que são de fato os deuses. Alguns deuses, como a própria Atena, passaram a serem vistos como mitos. Não se sabe o porquê de pessoas enxergarem no mundo real crença em algum deus e crença ou descrença nos outros, e o porquê muitos não creem no criacionismo como narrado no hipermito oficial da série, crendo em outras histórias de criação. Para gerar bons encontros na história, personagens de um país às vezes têm contato com seres da religião de seu país, como personagens chineses encontrando deuses chineses. Em Cavaleiros do Zodíaco temos, por exemplo, na Batalha do Armagedon, um pouco do cristianismo. Temos Lúcifer, o anjo caído, e também temos o conceito de Deus, como também temos na saga de Asgard os deuses nórdicos, Odin e etc. Como também temos o deus Poseidon, da cultura grega. No caso, no romano, em Roma, era o deus Saturno, que depois ficou como o deus Poseidon. No caso, todos os deuses da cultura grega foram trazidos e transliterados para a cultura pagã romana. Se é isso que você decidiu, então eu lhe darei uma chance de salvar o mundo. Terá que se sacrificar a si mesma. Você disse sacrificar-me? Sim. Você receberá sobre si parte da chuva que está caindo por sobre toda a terra. E assim você poderia adiar o momento em que a terra ficaria completamente coberta de... Agora vamos falar um pouco do conceito de Deus, o Deus onipotente, onisciente e onipresente, o Deus único, monoteísta dos judeus e dos cristãos. Esse conceito vai ser dentro de Cavaleiros do Zodíaco. No caso, a série é cercada de elementos pagãos, alegando existir vários deuses, pois no caso se trata da cultura e da mitologia grega.
cada um governando um conceito diferente. O conceito monoteísta de Deus é negado, tendo em vista que nenhum deles é onipotente desta forma. Logicamente, se existe mais de um Deus, dois deuses onipotentes não podem existir, pois um venceria o outro. O mesmo Deus é representado em formas diferentes, como em religiões do mundo real. Hades foi um dos deuses com mais variações no seu visual. A forma conhecida pelos humanos são as gravuras feitas pelos seguidores em tempos antigos, baseadas em gravuras e pinturas da vida real. Já outras retratações são excluídas do anime, feita para ilustrar um deus citado, geralmente com uma aparência mais velha. Porém, essa aparência não é canônica e foi feita antes desse deus aparecer. Já a aparência real do corpo físico de um deus, ignorando a aparência do corpo de que o deus possui, é geralmente a de um jovem humano, o que indica eterna juventude, o belo, mas o espírito ou alma geralmente é amorfa, apesar de muitas vezes ser mostrada de maneira antropomórfica. Eu sempre consegui aquilo que quero, desde que nasci. Conseguirei você também, Saori. Você é o Poseidon, não é? Sou. Quando a conheci, senti que havia uma força do destino muito forte entre nós, Saori. Mas, por coincidência, sou a encarnação de Poseidon, da mesma forma que você é de Atena. Assim como no paganismo não existe conceito de Deus falso e Deus verdadeiro, apesar de Atena ser a deusa guardiã da terra, o que sugere que os humanos devem cultuá-la acima de tudo como a deusa ideal, e os deuses gregos aparentemente serem os criadores do mundo. A obra de Saint Seiya necessariamente não torna vilão todos os deuses ou seus seguidores, diferente dos da mitologia grega, como é o caso de Odin. Atualmente, tudo indica que existe regionalismo em relação ao culto de um deus. Em Asgard, o deus cultuado parece ser Odin. Nos Campos Elíseos, o deus cultuado parece ser Hades, o deus da morte. Na verdade, muitos humanos querem derrubar Atena e querem que outro deus domine a terra, como é o caso dos seguidores de Poseidon. Deuses romanos e gregos não vistos como os mesmos, mas já foi mostrado Atena ser representada por outros deuses, o que indica que eles são a mesma pessoa que ela. Que no caso todos os deuses romanos e gregos são os mesmos deuses, apenas com nomes diferentes. A transliteração que ocorreu entre Marte, Júpiter, no caso o deus Zeus, e também o deus Apolo, todos eles são o mesmo deuses, porém com o panteão, que foi essa transliteração que ocorreu, teve toda essa mudança nos nomes, como Saturno e Poseidon e etc. Agora vamos falar da questão do culto. Assim como na religião grega antiga, cada deus possui um templo e várias gravuras e estátuas religiosas, porém, provavelmente por muitos deuses serem dados como mitos e existirem apenas em segredo. Parece não haver movimentação de humanos nesses locais. Somente em Asgard são vistas pessoas orando a seu deus Odin. Odin, senhor de Asgard. Somos o povo do extremo norte do mundo, isolado pelo gelo e pela neve. Jamais vimos a luz do sol, nem os campos verdes, e nem o azul do céu. A religião grega. A religião grega é a base dos personagens, como deuses e cavaleiros. Em Saint Seiya, tendo em vista outras coisas dessa cultura, como constelações e signos gregos, baseados em criaturas e heróis gregos que iriam aparecer pessoalmente, como Cérbero, Titãs e outros. Eventos como a Titanomaquia e depois a Gigantomaquia ocorrem na ordem da religião grega. É que muitos podem ter tido nomes dados pela mãe em homenagem aos deuses ou a estrela de seu signo protetor. Localidades como Campo Elíseos, Monte Olímpio e a relação da história com a Grécia são baseados na religião grega. Os deuses e os laços familiares entre estes são baseados na mitologia grego-romana,
visto que nem todos os deuses de outras religiões são considerados parentes no anime, mesmo na mitologia real, eles sendo como Loki e Odin. A mitologia grega não é completamente a mesma que a de nosso mundo, tendo em vista que os Cavaleiros de Atena existem na mitologia, porém foram esquecidos e nem lembrados como mitos. Outras religiões também são abordadas em Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, o budismo. O budismo é a religião de Shaka e seus discípulos. Shaka tem vários no anime, incluindo Ávora e Shiva, suposta reencarnação de Buda. Shaka é tido como o cavaleiro mais próximo de Deus. Na dublagem, Deus envia Atena. Apesar de não sabermos quem é esse Deus, Shunrei ora por Shiryu. Também há um Deus, apesar de não sabermos qual. Mas um que sabemos é que Buda não é um Deus, no caso com um D maiúsculo. Eu provavelmente acho que ali o Buda, no caso, é o Deus do Shaka, porque no caso é relacionado com o budismo. Mas a Shunrei pode estar orando ao Deus cristão, o Deus judaico-cristão, ou até mesmo ao Deus Buda. Cavaleiro. Em Cavaleiros do Zodíaco, quase tudo sobre budismo tem relação com Shaka de Virgem, ou outro Cavaleiro de Virgem. Veio do budismo a ideia de que existe um sexto sentido, além dos 5, e, além do mais, deu a ideia de 9 consciências. Consciência seria o sentido, pois ele nos dá consciência do que ocorre. O que originou nos 9 sentidos originais da série, todos terminam em chique. Os 108 espectros são referências aos 108 defeitos que Buda listou no ser humano. Também a respeito dos 108 foi Hakurei de Altar, quem fez a Asmita de Virgem, quem deu vida ao Rosário de 108 contas. Flores de lótus são vistas com Shaka também. Por ser uma religião que já foi majoritária no Japão, o budismo tem muita ênfase no anime Saint Seiya. E referente à religião japonesa, a primeira alusão provável seria de Ikki, apesar de ateu no mangá, orar no cemitério com Shun, durante a batalha de Seiya com Misty. Apesar de popular em animes, essa religião não tem ênfase em Saint Seiya, porém deuses podem possuir humanos, como ocorre no Shintoísmo. Sekai, Meikai e Tenkai são mundos da religião japonesa. Diferente da religião grega, o inferno não se chama Hades, mas sim Meikai, como ocorre em animes como Yu Yu Hakusho, por exemplo, que tem o mundo dos homens, o mundo espiritual, o mundo das trevas, como também ocorre em Dragon Ball. E o hinduísmo, o único personagem hindu seria Krishna, de Krisaor, que tem chakra hindus. No filme Guerreiros do Armagedon de Lúcifer, é citado como um ser também presente na religião hindu e foi derrotado por Mashikriku. A religião suméria em Saint Seiya. A principal ciência da religião suméria, a astrologia, é fortemente retratada em Saint Seiya, que tem o tema estelar, tanto que o protagonista domina a luz estelar, além de usarem nesse tema conceitos de astronomia e colocarem signos e estrelas os protegendo. A segunda referência seria o deus Apsu, o babilônico, que aparece na obra não canônica de Saint Seiya Ômega. Também temos a religião chinesa, aparece em Lost Canvas, no original de Do, com um dragão, coisa da origem chinesa, e aparece também os Taionias. Os Taionia pode ser referência ao deus Tao, do taoísmo. O Seikshik, além de ser um aglomerado de estrelas na constelação de Câncer, seria um mundo de transição dos mortos na religião chinesa, o motivo pelo qual Shiryu, chinês, é enviado para lá. Um conceito da cultura chinesa é o cosmo, alusivo ao Qi, uma força que todos os seres vivos possuem. Além disso, o fato do taoísmo, cada estrela está ligada ao destino de seu protetor, influenciou a lógica das estrelas na série. Em relação à religião romana, é citada pela primeira vez em Saint Seiya Ômega, já que o anime nunca se preocupou com ela por ser igual à grega e dá preferência a ela. Deuses como Marte,
Palas e Saturno aparecem sem ser a ômega. Os deuses romanos na série não equivalem aos gregos nesta série. Deuses romanos são retratados como semideus. Plutão, depois de aparecer em episódio G, e sua referência a Hades foi forçada em Lost Canvas, pois ele habitava o templo de Plutão. Também temos a questão da religião, o judaísmo. A referência judaica no mangá são 3. A Bíblia cristã, o Muro das Lamentações, o espectro de Golem, depois foi criado a Torre de Babel. Ficção religiosa no universo de Saint Seiya, assim como no mundo atual, a mitologia grega é vista por nós como falsa, mas nesse universo ela existiu de verdade e possui seres genéricos inseridos nela, ou seja, eles têm uma mitologia diferente da que temos, porém que é real. Para justificar essa ficção religiosa, dizem que esses seres eram secretos ou foram esquecidos pela mitologia, como Abel. Abel é o único deus genérico criado, feito especialmente para o filme, apesar de muitos fãs pensarem ser de origem de conchas babilônicas. Oneiros é um deus fictício também, mas nada é justificado a sua ausência na mitologia. Outra curiosidade também seria o ateísmo, e que muitas vezes diz não acreditar em deuses, ou seja, seria um ateu. Dentro dessa questão que ele não acredita no politeísmo, porém no anime é visto ele orando com Shun no cemitério. No filme Prólogo do Céu, Seiya demonstrou extremo antiteísmo, se opondo a deuses. Atena geralmente é humanista, nunca colocando humanos abaixo de deuses e tolerando os seus defeitos. Agora vamos falar do cristianismo na obra de Saint Seiya. O cristianismo na obra canônica provavelmente tem como únicas referência a palavra Pop, que significa Papa, pois é o representante do Deus na Terra, e a palavra Saint significa santo, pois segue o Deus e é puro. Além disso, Yoga é um personagem cristão. Talvez sua mãe era e seu pai também, Mitsumasa Kido. E possui uma Bíblia. Suspeita-se que pelo menos a maioria dos cavaleiros, de acordo com locais de nascimento não orientais, são cristãos. No primeiro capítulo, no mangá, um padre conta a turistas a respeito dos cavaleiros. O fato de cada religião ter um líder político e religioso é alusivo a religiões estruturadas como um todo. Em obras não canônicas, vemos o cristianismo pela primeira vez no filme O Santo Guerreiro, Saint Seiya, em que o cavaleiro da constelação do Cruzeiro do Sul chama-se Christ, falando Crasto em japonês, que é Cristo em inglês. Isso é uma referência às duas coisas, ao Deus cristão, Jesus Cristo, e também ao símbolo cristão, a cruz, sendo que o Cruzeiro do Sul é uma constelação criada por cristãos. Existe o filme Os Guerreiros do Amargedon, onde o cristianismo de Yoga é citado explicitamente e o vilão é o anjo caído Lúcifer. Além de ter contato com anjos, seres pelo senso comum de origem cristã, porém que vieram do zoratrismo, que aparecem em Prólogo do Céu, e Kurumada usaria de referência para pôr anjos em Next Dimension, outra dimensão. Em Lost Canvas, provavelmente muitos personagens são cristãos. Além de Alone pintar quadros numa igreja cristã, igrejas e personagens cristãos são muito populares em animes. O colégio que Saori estuda em Santia Show é católico. Há quem defenda que os 12 Cavaleiros de Ouro representam os 12 apóstolos de Jesus. Desses 12 apóstolos, 2 se rebelaram traidores. Um deles é Judas, que foi o que cometeu o maior pecado de todos, a traição. E o outro é Pedro, que se omitiu diante de Cristo. Dentre os 12 Cavaleiros de Ouro, tem-se 2 traidores. Um é o Saga de Gêmeos, que traiu a deusa Atena e foi taxado como traidor na fase do Santuário de Hades. E o outro seria representado pelo Máscara da Morte, que se omitiu diante de todos ao saber das tramas de Saga e não fez nada pela justiça. Mesmo sabendo das tramas de Saga, por serem os traidores do santuário na saga, Máscara da Morte e Saga foram os únicos cavaleiros a perderem suas respectivas armaduras de ouro. Além disso, assim como os 12 apóstolos deram a sua vida por Cristo, os Cavaleiros de Ouro também deram a sua vida por Atena, destruindo o Muro das Lamentações. Um outro fato também poderia estar relacionado ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que depois ressuscitou para poder selar as portas do inferno. Atena, na saga de Hades,
faz santuário, se sacrificou e ressuscitou para poder selar as portas do inferno. Porém, temos também a religião nórdica em Cavaleiros do Zodíaco. Apesar de nunca ter sido citada no mangá, só no capítulo de Yoga, onde os Blues Warriors são guerreiros da mitologia nórdica e estes foram substituídos pelo Gold Warriors. É a original do anime mais citada. Ela apareceu pela primeira vez no filme A Grande Batalha dos Deuses, sendo a primeira religião diferente do mangá e aparecer no anime. Seres como Yggdrasil e outros guerreiros deuses têm nomes dessa religião. A mais marcante obra e construída em termos dessa religião foi a saga de Asgard, que apesar de ser um deus grego, está por trás de tudo, não é feita em cima da religião grega, e é uma das apenas 3, dando mais destaque a esta, sagas das séries clássicas animada. No caso é a saga de Hilda de Polaris. Em alusão à saga de Asgard, Soul of God foi feito também baseado nesta religião. Então, amigos otakus, chegamos ao final do vídeo, onde falamos um pouco das religiões existentes em nosso mundo e falamos aqui sobre elas em Cavaleiros do Zodíaco, onde Cavaleiros do Zodíaco trabalha um verdadeiro secretismo, fala de muitas religiões, mas principalmente no caso é a religião, a mitologia grega, que no caso ou a grega ou a mitologia romana, que no caso são os mesmos deuses transliterado para a religião diferente, o panteão grego e o panteão romano, mas também tem a religião nórdica, que no caso Odin e Asgard, tem também bastante elementos do cristianismo e também do judaísmo. Várias religiões estão em Cavaleiro do Zodíaco, também a religião chinesa de Shiryu, também a Máscara da Morte, o Shik-Shik, também é tratado sobre essa questão. Tem também um pouco do ateísmo de Ikki de Fênix, que acaba perdendo a fé e etc. Porém, dentro de tudo isso, o mais importante é você manter a sua fé. Todos os animes, geralmente, eles tratam um pouco de religião. A gente aqui também vai fazer outro vídeo sobre Shurato e a religião hindu, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Bleach. Esses animes também tratam de temas religiosos, como vida após morte, espírito e etc, certo? Mas o mais importante de tudo é você manter a sua fé no Deus verdadeiro e único, o Deus monoteísta, Criador dos céus e da terra, que criou tudo que há, como tem o argumento cosmológico, o argumento teleológico e o argumento da lei moral, que no caso todos eles explicam e provam que existe um Deus verdadeiro que criou tudo, no caso o Deus judaico-cristão. Então, Cavaleiro do Zodíaco é um anime que aborda bastante esses temas. Espero que você tenha um pouco tido ciência e conhecimento sobre isso e faça mais pesquisa sobre essas religiões, que também você possa adquirir mais conhecimento, certo? E também quero passar um recado. Se você quer se tornar membro aqui do canal É Hora de Animes, por apenas R$ 4,99 mensais, você vai ter acesso a vídeos exclusivos e também a vídeos adiantados, como também, no caso, nos comentários você vai ter prioridade a respostas, selos, no caso de fidelidade, nos comentários, perto do seu nome, do seu perfil, e também o principal de tudo seria os vídeos adiantados. A gente vai produzir aqui vários vídeos de diversos animes e você vai ter em antemão todos esses vídeos para maratonar e assistir. Se tornando um membro aqui do canal por R$ 4,99 mensais, você acaba ajudando a gente aqui do canal e a gente acaba ajudando você, no caso, retribuindo com vocês, adiantando vários vídeos sobre diversos animes que você gosta e curte, ok? Então aproveita e se inscreve logo ali abaixo, ao lado de inscrever-se, tem lá Seja Membro. Escrevendo lá você consegue ser membro por apenas R$ 4,99 mensais para poder ter acesso a vários vídeos adiantados, ok? Então, dado o recado, se você não assistiu ainda Cavaleiro do Zodíaco, eu recomendo que você assista esse ótimo e maravilhoso anime, leia também o mangá de Cavaleiros e até o próximo encontro.